Vamos começar orando? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma aula que nós estamos tendo. Isso é um privilégio para nós, para todos que estão nos assistindo nesta noite. Então vamos pedir a direção de Deus para a nossa aula, que nós vamos começar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, abençoe todos que estão nos assistindo, abençoe o Wallace, o amigo, o Tiago, que estão também nos ajudando aqui nessa gravação, nesta live. Por favor, Senhor Deus, dá-nos a Tua bênção neste momento, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Cláudio. É isso aí, Alan. Lição 12. Lição 12. Estamos chegando no final, hein? Exatamente. A gente pensou que não ia concluir uma revista de Já live. Já vai a segunda. A segunda. A segunda. A gente não imaginou que ia. E vamos começar a terceira, mas tudo dentro do controle de Deus, tudo parte da graça e da vontade de Deus. Então acompanhe aí da sua casa. Caso tenha dúvidas, alguma coisa, chame a gente, coloca aí pra gente estar vendo, tá bom? Participe junto com a gente. Não esqueça de pegar sua revista, sua Bíblia, seu caderninho de anotações, que eu sei que você tem um caderninho de anotações aí na sua casa para pegar todas as perguntas mais importantes. Tá bom? Então vamos dar início. Começar, Cláudio. Vamos lá. Nós vamos então começar a lição de número 12. Né? Nós estamos estudando o profeta Jeremias. Na semana passada nós começamos a lição número 11, né, que falava, tratando do profeta Jeremias, e o tema, o foco era o mediador, né, apontando para Cristo como o mediador, né, entre Deus e os homens. Nessa segunda parte que nós vamos dar no livro do profeta Jeremias, é a nova aliança. E o texto básico que nós vamos utilizar vai estar em Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Firmada nova aliança com Israel. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 31, de 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então assim dá início a uma nova aliança, mas que na realidade é a mesma aliança, porém renovada. Aí é interessante a gente pensar assim, né, Cláudio, como exemplo, para tentar exemplificar, né? Hoje a gente tem vários mecanismos de comunicação. Sim. Né? Hoje você fala pelo WhatsApp, qualquer pessoa do mundo você consegue falar pelo seu celular. Mas antigamente não era assim. Antigamente, eu me lembro uma vez que eu até falei na classe de adolescentes, existia um aparelhinho fantástico que fazia mágica, se chamava fax. E se você sabe o que é um fax, você pode comentar aí no vídeo o que é um fax. Mas era um instrumento revolucionário para a gente poder enviar documentos para as pessoas. Você já usou o fax, Cláudio? Já usei o fax. Já, você é dessa época também? Eu tive um fax na minha casa. Gente, chique é outra coisa. Isso era um futuro dentro da casa de uma pessoa. Hoje é uma peça de museu. É uma peça de museu. Você pegava um documento, você escaneava aquele documento e mandava para outra pessoa pelo telefone. Era um telefone que imprimia um documento. Então, né? se nós pensávamos no telefone, né? Vamos para o telefone, né? Aquele telefone era discado. Sim. Para você falar, por exemplo, com uma tia sua, um avô seu, lá no interior, você tinha que ir quem é de São Paulo sabe, tinha que ir na Telesp. Nossa, hein? Né? A Telesp.
agendar um horário lá dentro da terrestre, você sentava dentro de uma cabine e lá do outro lado você tinha combinado. Tudo tinha que ser combinado, tá? A sua avó tinha que saber que ia receber uma ligação lá no interior. Era assim, Ela já ia pro local ficar esperando a ligação. Esperando a ligação. Era assim que funcionava antigamente. Você vê, antigamente você agendava a ligação, você enviava papel e não ficava muito bom, né? Não era que nem hoje. E você tinha vários equipamentos que serviam para o nosso dia a dia. Hoje nós temos celulares que fazem basicamente a mesma coisa, só que de maneira mais moderna. Foi um upgrade que foi feito durante o decorrer dos anos. Hoje muito pouco se imprime papel, muito pouco. Para falar com pessoas é quase imediato. A pessoa tivesse que agendar para falar com alguém, hoje não precisa mais disso. Então são coisas que foram mudando. E a exemplo do que nós vemos aqui em Jeremias, é praticamente a mesma coisa com a aliança. Já existia uma aliança e no decorrer do tempo, em Jeremias, ela foi o quê? Ela foi modificada. Né? Então é isso que a gente vai vendo no decorrer da nossa aula, como essa aliança ela foi renovada. Foi feito um upgrade nessa aliança. Se você pegar, quer falar mais alguma coisa, Cláudio? Posso ler o quadrinho aqui? Vamos lá. Então vamos lá. Na sua revista aí, que eu sei que você está com a sua revista, vai ter um quadrinho aqui, um exemplo de um quadrinho, não sei se dá para você enxergar. E ele fala assim, tem 3 tags nele, diz assim, mediador, aliança e reino. Então veja essas 3 tags. Você deve pensar bem, se você pensar bem, verá que esses 3 assuntos, reino, aliança e mediador, estão presentes de uma forma ou de outra em toda a Bíblia, amarrando todos os assuntos e histórias, mostrando um único foco, a história da redenção da nossa salvação. E eu acho que isso fica mais claro para a gente à medida que a gente vai estudando a nossa revista, né? Sim, sim. Como é evidente que tudo se entrelaça. Quando nós tivemos a aula de Isaías, nós usamos o exemplo do cordão. O cordão que se unia, né? São as 3 pontas de um cordão. E aí nós vemos como esses assuntos, mediador, aliança e reino, como é que eu posso dizer? É presente em todas as nossas aulas. Poxa, mas a gente está falando tanto sobre isso, toda aula a gente cai nesse assunto. Mas na verdade é presente na Bíblia toda, né? Exatamente, e isso é para fixar na nossa mente. A gente tem que entender o que a Bíblia fala. Ela fala do reino dos céus, ela fala da aliança que é feita e o mediador dessa aliança. São 3 princípios bíblicos. Opa, tá vendo? São 3. Eles falam alguma besteira, a gente pega um machado e corta outro no meio. São 3 princípios bíblicos que são evidentes em todas as nossas aulas e isso tem que ser claro. Quando você lê a sua Bíblia e você vai ler, você pode sempre procurar o assunto mediador, aliança e reino, você vai encontrar. Se pegar qualquer contexto bíblico, você sempre vai ver esses assuntos se entrelaçando, né? E isso sempre é uma esperança, né? Por isso que o crente ele é diferenciado. Exatamente. Né? Porque nós sabemos que nós temos um mediador, né, entre Deus e os homens, Cristo. Nós temos uma aliança, Deus preparou para nós, né? Nós fazemos parte de uma família, na família de Deus, né? E Ele é o Rei, né? Ele reina sobre as nossas vidas. Então, a gente não está solto nesse universo, né? As pessoas ficam desesperadas porque não sabem para onde ir, o que fazer, como viver. Não, Deus está no controle. Sempre a gente fala, Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso, porque realmente é isso mesmo. Ele é rei, ele controla, ele é soberano, né? Ele tem uma aliança com o seu povo, né? E você pode falar com ele através de Cristo Jesus, né? Então é fantástico. Então o crente ele é diferenciado nesse sentido. Se você tiver uma mente, né, cristocêntrica, as dificuldades podem aparecer e vão aparecer na vida de todos nós, né? Mas você sabe que não, pera lá, as coisas estão complicadas aqui, mas isso vai passar. Exatamente, né? É muito legal, porque é real. É real. É real. Não se limita a nossa revista, não se limita ao entendimento teológico da coisa, mas é uma verdade para as nossas vidas. E nós temos que aprender a viver isso na prática, né? Não ficar só na teoria, muito bom, e deve ser aprendido teologia, deve ser aprendido a Bíblia, né? Como ela tem que ser, né? No seu contexto histórico,
no seu contexto espiritual, isso é muito importante, mas a gente tem que praticar, né, a Bíblia. Isso que é o mais difícil. Porque a parte teórica é a mais fácil. É mais gostosa, né? Na teoria é mais simples, o problema é o prático, né? Quando vem as dificuldades, quando vem a doença, quando vem o luto, quando vem essas coisas, onde você vai buscar essa força? Pois é, eu me lembro uma vez um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos que eu estava assistindo, e ele falando um pouco sobre o período de seminário dele, né? Que ele ficava 6 meses, não que não dá 6 meses o período letivo, mas 5 meses ali estudando teologia, aprendendo tudo, e nas férias dele, ele ia por meio das praças pregar o evangelho e pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu em 6 meses. E é essa prática que a gente tem que estar buscando, essa prática desse conhecimento todo que a gente estuda aqui na EBD. Na EBD, no culto de quarta-feira, enfim, no domingo, todas as reuniões que a gente aprende palavra é o que a gente tem que pôr em prática, né? Mas vamos lá, caminhando para o nosso ponto de partida. Então, continuamos com o livro de Jeremias. Já vimos mediador e agora veremos a nova aliança. E aí a questão, por que ela é nova? O que aconteceu com a velha? É o que a gente vai ver, né? Então, ponto 1, cadê a Mayra que eu gosto de fazer essa pergunta? Onde está Jeremias? Onde está Jeremias? Então, provavelmente, quando Jeremias escreveu sobre a aliança renovadora, lá no capítulo 31 ao 33, os judeus já tinham sido capturados e levados prisioneiros para a Babilônia. Período babilônico, lembra lá de Daniel, Nabucodonosor, aquele povo todo lá. Quanta angústia do profeta. Então, o que o profeta viveu naquele momento, vendo o seu povo indo para a Babilônia, né? E quanta angústia do povo. Mas é nesse momento que o Senhor, fiel à sua aliança, traz esperança e mostra o futuro, a nova aliança. E vamos lembrar, né, desse contexto histórico, né, que aconteceu com o povo de Israel, antes mesmo dos babilônicos invadirem Jerusalém, né, conquistar toda aquela região, teve fome, teve mães comendo seus próprios filhos porque estavam morrendo de fome. No cativeiro aí foi o Assírio, né? Senaqueribe, né? Então a gente tem, mesmo na época que os babilônios cercaram Jerusalém, né? Então teve toda uma situação, né, de pobreza, de miséria, e depois foi invadido, né? Então é uma cena, né? É uma situação de desespero. A gente pensa assim, né? A gente está vivendo uma pandemia, o coronavírus, é bom sempre lembrar, né? E para a gente já é algo assustador, é fora da nossa normalidade. Já se abala, já fica doente, já fica depressivo, já fica mal. Quantas pessoas, né? Nós vamos depois ver, vão ter vários estudos a esse respeito. Sim. Né? Do pós-pandemia, né? Porque nós já estamos sentindo isso na exatamente. prática, né? Em alguns casos conhecidos nossos, famílias, né? Familiares nossos que já estão sofrendo essa síndrome, né? E aí você imagina, isso em relação ao que eles viveram naquela época não se compara, porque na época era assim, ficar preso dentro de casa, se você sair para fora você toma uma flechada, aí não tem o que comer dentro de casa, vamos ter que providenciar o que comer para que alguns sobrevivam. É uma situação desesperadora. É desesperadora. E aí no final de tudo isso, que morreu, que aconteceu, o que acontece com ele? Vão ser levados escravos. Os que sobraram, os que sobreviveram vão ser escravos. Aí o cara, eu acho que deve passar pela mente, o que é pior? Morrer lá de fome ou ter virado escravo? Né? E eu vejo que o profeta nesse momento, por isso que até a nossa revista fala quanta angústia do profeta, quanta angústia do povo, mas nesse momento acho que como um bálsamo, vem lá, Deus fala, olha, mas eu vou mostrar o futuro para vocês, eu vou mostrar o que é uma nova aliança, em meio a toda essa pandemia, em meio a todo esse caos, pandemia no nosso contexto, em todo esse caos, eu vou mostrar para vocês uma esperança, a nova aliança, que é o que você falou no começo, né? A Bíblia sempre traz a ideia de mediador, aliança e reino como uma mensagem de esperança para nós, né? Bom, fala alguma coisa? Então vamos para o ponto 2, continuando com a nossa aula. Jeremias prevê a nova aliança, então é a mesma, no ponto A mesma, mas renovada. A nova aliança não é uma substituição da antiga.
mas a continuação renovada da mesma. Então, a nossa instrução básica, ela fala um pouquinho sobre isso, né? Lá em Jeremias 31, versículo 31 a 34, ela vai dizer um pouquinho. Foi o que nós lemos, né? Isso. Então, vamos lá ler, a gente já leu, a gente não vai ler novamente, né? Só frisando, né? Pois acho não. que o versículo 33, né? Que é a questão realmente da esperança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, quer dizer, naquele caos, Deus falando ao povo, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, né? Depois disso tudo, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as escreverei. Quer dizer, essa lei vai estar dentro do seu coração. Porque nós temos que entender que naquele contexto eles buscavam a lei, né? Mas assim, eles tentavam buscar a lei por suas próprias forças. E nós sabemos que nós não temos força para cumprir toda a lei. É verdade. Né? Cristo sim. Cristo veio ao mundo, cumpriu toda a lei. Então é maravilhoso essa renovação, né? Entender que nós, em Cristo, eu tenho medo de falar, tudo pode. Nesse sentido, sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante essa ideia de escrever a lei no coração e na mente, a ideia de proximidade com Deus. Porque se a gente for pensar no que era a lei para eles lá, vamos pensar nos 10 mandamentos. Ficava na arca da aliança, intocável, só o sacerdote via. Uma vez por ano o sacerdote ia lá e olhava e via. E agora Deus fala de uma forma íntima. Essa lei de pedra que está ali, ela vai estar impressa em você. Então vai ser bem próximo, a ideia de proximidade, até porque eles tinham essa questão, né, da tábua da lei, a arca da aliança. Parecia que era muito distante, né? Distante, né? Ao mesmo tempo que representava a presença de Deus, mas ficava muito inacessível. E agora isso fica aonde? Com você. E a parte C do versículo 33, né, só para concluir, ele fala a esperança, né? Eu serei o seu Deus e eles, né, vocês, nós vocês serão o meu povo, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, quer dizer. É muita intimidade, muita proximidade, né? Quase uma exegese, né? Podemos fazer, vamos lá, né? Vamos abrir o hebraico. Não, mas vamos continuar com a nossa lição, né? Então, a mesma aliança, porém mais ampla. A nova aliança não foi feita apenas com Israel e Judá, mas inclui a prevista entrada dos gentios. Aí aqui o autor da nossa entrevista, que é um cara muito legal, ele usa aqui, tamo dentro. Ele usa esse termo. Então está lá em Gálatas 3, versículo 26 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 3, a partir do versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Quer dizer, a amplitude da lei. Agora, a ideia que vai passar para a gente é o quê? A lei, ela não se restringe somente ao povo de Israel. Reino do Sul, Reino do Norte. Agora a lei é para todos. Agora a aliança é para todos. É para mim, é para você, é para homem, é para mulher, é para escravo, é para senhor. Mediante a fé em Cristo Jesus. Que é o mais importante. Mediante a fé no mediador. Senão não vai, né? Então, agora você vê como começa no mediador, né? Então, mediante a fé no mediador, que é Cristo, nós fazemos parte da aliança e do reino. Como a Bíblia vai se entrelaçando, né? Então, é bom isso, porque às vezes a gente acaba pensando que o Novo Testamento é mais importante que o Antigo Testamento. E fica claro para a gente que a aliança ela é completa a partir do momento que nós temos Cristo.
Porque quando falta esse ponto da aliança, o mediador não consegue se cumprir a aliança. O homem é falho em cumprir a aliança, porque falta o mediador. Agora, a partir do momento que tem o mediador, a aliança consegue ser cumprida. Nós, em Cristo, não no nosso braço, mas em Cristo, nós fazemos parte da aliança. Então, como diz a revista, estamos dentro. Então, a mesma lei, mas gravada no coração. A lei estará no coração e por meio de Jesus, que foi totalmente obediente à lei, e ela não é mais um peso. Está lá em Jeremias 31, ponto 3, que é o versículo que nós lemos. Eu inverti, né, a ordem, né? Não, mas está dentro também, a aplicação ali é a mesma. E é aquilo, não é mais um peso, não é mais um fardo a aliança. Agora a aliança ela impressa no nosso coração, nos dá alegria, ela nos motiva, né? Você tem prazer em servir ao Senhor, e isso é o mais importante, né? A frase de Paulo, que não tem como, o versículo bíblico, né, Filipenses, porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é você poder declarar com a sua boca que para você o mais importante hoje é servir a Deus, com alegria, né? Porque eu fico imaginando aquele povo, assim, a gente vai estudando um pouquinho de história, a gente fica imaginando, aquele povo ali, olha, se você negar a Cristo, a gente não te joga para o leão. Se você não negar a Cristo, se você negar a Cristo, você não vai, a gente não joga você para os leões. Se você confirmar Cristo como seu Senhor, você vai para o meio dos leões. E o povo confirmava Cristo. E era morria lá, devorado por leão. Ou pegava fogo, ou era crucificado também, porque declarava Cristo, né? Então é essa coragem, que essa alegria que a lei presta no coração, ela nos dá essa intrepidez. E isso acontece até hoje. Sim, acontece até hoje. Ou você nega a sua fé, ou você morre. Isso até hoje. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma dinâmica num acampamento de jovens. Várias dinâmicas que a gente consegue fazer, né? E chamamos um grupo missionário lá, e eles trouxeram aquela larvinha comestível, aquela larvinha que diz que é rica em proteínas. Exatamente. E aí a dinâmica era a dinâmica da igreja perseguida, e as pessoas eram assim, nega Jesus. Você não quer negar Jesus, então come uma larvinha. E para a gente é uma coisa bem simplória, mas alguns ali não quiseram comer a larvinha e pensaram, e se colocaram numa situação real. Se de fato alguém tiver com uma arma na minha cabeça ou querendo machucar alguém da minha família, será que eu sou capaz de negar a Cristo ou será que eu não vou negar a Cristo? Aí a gente começa a refletir de fato, né? Então ter a palavra de Deus gravada na nossa mente e no nosso coração é muito importante, né? É algo que só Cristo nos dá. Só Cristo, essa força, isso é só Cristo. É só Cristo, né? Não cabe no nosso braço, não dá. Porque se você pode falar assim, não, mas olha, pode contar comigo. Pedro fez isso. Pois é. Pedro tentou pela força, não, Jesus, eu vou junto. E negou 3 vezes. Então é algo sobrenatural. Se o apóstolo negou 3 vezes, né? Poxa vida, né? Então a gente não pode falar assim, não, eu vou fazer. Olha, não vai. Só o Senhor. O Senhor capacita, o Senhor fortalece. Depois Pedro enfrentou leões, foi lá. Paulo, mesma coisa, quer dizer, os apóstolos, os nossos irmãos, né, do passado, e os de agora também, muitos de agora também, que nós nem sabemos e nem vamos ficar sabendo. E quantos, né? E estão lutando pelo Evangelho, entendeu? Mas isso é capacitação que Deus nos dá. Né? Por isso que realmente, quando a lei, né, do Senhor está no seu coração, né, na sua mente, viver realmente o Evangelho, é algo tremendo. É algo de se refletir, é algo de a gente parar, né, fazer aquela pausa, respira, reflete e vamos continuar com a nossa aula. Vamos continuar com a nossa aula e pedir, Senhor, misericórdia, porque está ficando o negócio até mais estreito, da sabedoria. Mas vamos lá. Então, próximo ponto, falamos da lei gravada, agora, mesmo reinado, mas um novo rei divino humano. Então, mesmo reinado, mas um novo rei divino humano. Jesus é o cumprimento da promessa feita a Davi. Está lá em 2 Samuel 7,16. Vamos ver o que fala. 2 Samuel 7,16.
você já achou aí, 2 Samuel 7:16. Posso ler? Por favor. Vamos lá. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então essa é a promessa que foi feita lá a Davi, que o trono da casa de Davi, o reinado do Senhor, porque Davi era um rei colocado ali pelo Senhor, né? O reinado do Senhor seria para sempre, não a pessoa de Davi, mas essa dinastia que existe, que seria o reinado, um rei sobre Israel seria para sempre, né? Mas agora com um novo rei. Quem é esse novo rei? É a presença desse rei que dá, como nós falamos aqui, um upgrade na aliança e a enche de novidades. Está lá em Jeremias 33:15. Vamos lá no 33:15. E diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Um renovo de justiça. E é interessante salientar esse renovo com a letra R em maiúsculo. Será que o autor ele errou? Quem estava digitando a Bíblia, copiou errado e colocou um R em maiúsculo? Ou será que esse maiúsculo ele tem um significado? A quem se refere esse renovo? Então, naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, né? Então, a presença desse rei, que dá esse upgrade, ele traz esse retorno. Jeremias fala, quem traz um renovo, quem traz essa nova aliança para nós? Vai pensando, Jesus, não tem problema, Jesus, ele traz esse renovo para a gente. Ponto B, né? Ponto B com vários tópicos, B, né? Tá aqui, ponto B. Antes de acrescentar alguma coisa, Cláudio? Não, vamos lá. Então vamos seguindo. Novidades, olha que legal, novidades. A nova aliança não será quebrada, o cumprimento será garantido pela graça de Deus. Texto maravilhoso de Efésios, texto que o presbiteriano gosta, principalmente discussão teológica. Efésios, esse é de cor, né? Efésios 2, eu tenho certeza, eu vou falar que eu tenho certeza que eu posso estar errado, mas eu creio que na sua casa, em alguma Bíblia, esse texto está grifado. Você olha. Não, está grifado, riscado. Aqui, ó. Alguma Bíblia, tem anotação, o pastor tal dia falou uma coisa sobre isso. Na sua casa, olhe todas as Bíblias e procure. Se não estiver grifado esse texto, grife. Você nunca mais vai esquecer ele. E o texto de Efésios 2:8 fala. Você quer ler, Cláudio? Mas eu vou ler até o 10, tá? Tá bom. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aí é um selo de garantia que o cumprimento dessa aliança, que essa aliança não será quebrada. Primeiramente porque é algo que não vem de nós, vem de Deus, né? Deus é dom, e se é dom não nasce em você, é Deus que dá, né? E isso é para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é melhor que o outro. Isso é muito interessante porque a gente vê que o judeu tinha um pouco disso. Nós somos o povo escolhido por Deus, o povo que Deus subjugou o Egito, que acabou com os reinados. Orgulhoso, né? Orgulhoso, orgulho assim. Nada, assim, quando fala povo de Deus, né? Desculpa aí, Deus, mas é nós, né? Nós, somos nós, exatamente. Orgulho. E aí Deus quebra isso e fala, isso não é para você ter orgulho nenhum na sua vida. Isso é para que hoje nós, como cristãos gentios que fazemos parte da aliança, possamos olhar e pensar, não é o nosso braço, não é porque eu sou melhor, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais legal, não é por causa disso. Vem de Deus, é dom para que ninguém se glorie, né? E que de antemão preparou Deus para que andássemos nelas, nessas boas obras, para que andássemos nessa aliança. Então é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente. Então a aliança não será quebrada pela graça de Deus. É outra exegese aqui. Ó. Porque, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus.
E não é para ficar em berço esplêndidos, para boas obras, para trabalhar, sabe? Para não é ficar, agora eu sou salvo, então tá bom. Não é sofá da salvação, né? Não é exatamente sofá da salvação. Não é sofá da salvação. É isso aí. Essa é igual o fax. É para as boas obras, as quais Deus, como você falou, e a Bíblia falou antes de você, das quais Deus de antemão, na eternidade, gente, é isso que eu não entendo, preparou para que andássemos nelas. Já pensou, Deus, na eternidade? Tudo isso que nós estamos estudando, toda essa aliança que não vai ser quebrada, Deus fez antes da eternidade, Deus fez antes do Gênesis, antes do haja luz lá, no princípio, antes de você ler no princípio criou Deus, já estava tudo planejado. É algo fantástico, é tremendo, né? E aí a gente vê que um meteoro vai passar perto da Terra, não foi dessa vez, não foi dessa vez que acabou, porque a gente ficou igual os dinossauros, gente, por favor, né? Deus tem todo um plano, tem todo, até a pandemia aí é dentro do propósito de Deus. Nós temos que crer, faz parte de toda essa aliança, de tudo que Deus tem e já planejou para nós. Conhecimento de Deus, próximo ponto aí do B. Então todos terão conhecimento de Deus, porque Ele dará um novo coração para conhecê-lo. Então todos nós teremos um novo coração para poder conhecê-lo. E hoje, quem nos auxilia na nossa caminhada com Deus? Isso é muito importante, porque às vezes a gente assiste desenhos bíblicos, a gente assistia muito no sábado de manhã. Eu lembro quando eu era menino, era sábado de manhã ou domingo de manhã, no SBT. Silvio Santos, lá com a sua veia judaico-cristã, ele passava desenhos bíblicos, e aí a gente tinha muito aquela coisa da ascensão de Jesus indo para o céu, lá há 2000 anos atrás. Mas e aí, o que ficou para a gente após a ascensão de Jesus? Quem nos auxilia hoje nessa caminhada com Deus? Você tem noção de quem é? Então João 14, 16 e 17, ele traz quem é essa pessoa, ou vamos por assim, essa pessoa que nos auxilia na nossa caminhada. João 14, 16 e 17. Eu leio, você lê. Pode ler, Cláudio. Evangelho de João 14, versículo 16, a partir do 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. É isso. Então está certo, até o 17, deu 18. Não vos deixarei órfão e voltarei para vós outros. E aí, quem é? Na sua revista aí tem um espacinho para você preencher, né? Você leu esse versículo 16 e 17, você viu aí que ele traz pelo menos 2 nomes, né, que a gente possa conhecê-lo assim. Nós sabemos, e você pode preencher, a gente vai falar aqui, é o Espírito Santo, conhecido também como Consolador, Espírito da verdade. É aquele que habita em nós e nos torna conhecedores dessa aliança. E só aqueles que têm o Espírito Santo serão capazes de reconhecer essa aliança, serão capazes de conhecer, porque nós recebemos o Espírito Santo por meio de Jesus. E aí nós voltamos em Efésios 2:8, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que lindo. Todo presbiteriano vibra com Efésios 2. Mas é algo que é importante, a gente brinca, mas são verdades para as nossas vidas, né? A gente tem que ter em mente tudo isso. Na verdade, é uma alegria muito grande. Né? Isso que a gente está falando, né? Brincando, mas é de alegria, né? Saber que nós temos um Deus tão presente na nossa vida. É verdade, e tem que nos dar alegria. Não pode ser algo que nos traz tristeza, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu sou crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Não. Gente, não é que você não pode, né? A Bíblia fala, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Por temor a Deus, por amor, porque o Espírito Santo habita em você, você se abstém de coisas erradas, né? E Deus se alegra com você e você vai ter uma vida alegre. Sim. Porque o pecado entristece.
Você entristece a Deus e se você realmente é um filho de Deus, o pecado também vai te constranger, porque o Espírito Santo vai ficar te incomodando com aquele pecado e você vai ficar, e agora? Sabe? É uma coisa meio louca isso. Eu não lembro direito o versículo em Salmos, mas Davi fala, né? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos gemiam, ele sentia dor. E é isso. Por quê? Porque Davi era filho de Deus. Né? Era um homem segundo o coração de Deus. Coração de Deus, então sente mesmo. E a gente Exatamente. sente. Quem é crente, quem é eleito, Tudo vai aquilo com lá. aliança, tem Jesus como seu mediador. Você sente quando você está errado, né? E quando você está bem, né? Assim, no sentido de que você caminha com o Senhor, pecando, errando, mas caminha com o Senhor, buscando o Senhor constantemente, você é uma pessoa leve. Exatamente. E isso é importante porque Jesus, tudo isso que nós falamos, né, na questão do Espírito Santo que habita em nós, nos dá tanta alegria quando nós acertamos, caminhamos corretamente, e nos dá o sentimento também de tristeza e culpa porque nós pecamos. Cristo nos traz o perdão. E esse é o próximo ponto, né? Então Deus considerou Jesus como culpado pelo nosso pecado. Sua morte substituiu a nossa. Por isso somos perdoados e os nossos pecados são esquecidos. E isso acho que é uma das partes da aliança que é assim uma das mais assim que nos traz paz. Terapêutica, exato. Porque é o perdão. Eu não sei se você já passou algum momento da sua vida que você brigou com alguém, você fez alguma coisa errada, né? E aí de repente essa pessoa vira para você e fala: não, eu te perdoo, me dá um abraço. Hoje não dá para me dar abraço, né? Mas dá um abraço, esquece isso, vamos passar uma borracha. Como isso alivia a gente. Agora imagine o perdão dos seus pecados, o perdão que te levariam à morte, a paz de você saber que Deus está te perdoando pelas suas ofensas contra Ele. É algo fantástico. Temos o texto aí de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O meu também está indicado esse versículo. Olha, eu não risquei dessa vez por causa da lição, não, tá? Então, olha, já estava, né? Tá. Aliás, quase toda a Bíblia está indicada. Que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso, né? 5:21, 5:21, eu estou aqui achando. O meu também está escadinho, agora que legal. 21 não, um pouquinho antes. 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você vê como a entrega de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele sofreu toda a condenação do nosso pecado, para que diante de Deus fôssemos feitos como justiça, fomos justificados diante de Deus, né? É algo tremendo para as nossas vidas. Por isso que eu acho que eu sempre penso assim, né? Você está com esses momentos com o Senhor, né? Na sua casa ou onde você puder, né? No seu cantinho, né? Ter esse privilégio de você se derramar diante do altar do Senhor, né? Falar das suas fraquezas, confessar realmente seus pecados, né? Pedir perdão pelos seus pecados, né? Isso traz para nós um alívio tão grande, né? Traz uma paz tão grande. E é um E a privilégio. gente muitas vezes não sabe desfrutar desse privilégio que o crente tem. Às vezes fica passando anos, às vezes, com coisas, né? Ou ali, né? Fica amargurando ali. Amargurando, né? É meio masoquista mesmo, né? Sim. Aquela coisa assim de ficar, sabe? Parece que você não se gosta, sabe? Busque mais a Deus, isso traz para nós, como eu falei, né? Isso é terapêutico, isso ajuda a gente ir para frente. Isso é verdade. O cristão tem, talvez um pouco, isso aí seja a questão da gente tentar dar uma justificativa, falar: ó, Deus, como é que eu posso me expressar? Às vezes eu fico amassando aquele problema, aquilo dentro de mim, como se eu estivesse me punindo por uma coisa que eu fiz, eu fico me martirizando. Ou você quer buscar a solução por suas próprias forças, Exatamente. E você não se rende realmente à cruz, né? É verdade. E é isso, a gente sempre fala um pouco disso, né? A gente fala muito no servir, a gente fala muito pouco no perdão. E acho que tem que falar um pouco mais sobre perdão, de saber perdoar, saber se perdoar.
que às vezes a gente também não se perdoa. A gente tem facilidade de perdoar o irmão, mas a gente é tão assim que a gente não consegue perdoar a gente mesmo, né? Às vezes você erra e você não se perdoa. Não, e aí é aquela coisa, né? Você quer ser mais do que Deus, né? Exatamente. Quer dizer, você vai, se derrama, pede perdão, mas você não se perdoa? Que isso, exatamente. Coisa louca, né? Mas muitos fazem isso. E é mais natural do que a gente imagina. Muito natural. Né? Então também tem que ter a humildade de nos perdoar, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo. E se você não consegue se perdoar, dobra o seu joelhinho e clama a Deus e fala: Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo, me ajuda, né? Vamos lá, ponto 3, Jeremias hoje. Então, a morte de Jesus inaugurou a nova aliança de maneira final e completa. Por ele fomos incluídos na aliança. Que privilégio! E que privilégio! A morte de Jesus, ela inaugura, né? O termo fala, inaugura a nova aliança. Isso é muito privilégio para a minha vida, para a sua vida, para a vida do Cláudio. Porque se não fosse esse momento ímpar da história, esse momento que foi planejado antes da fundação do mundo, o maior gesto de amor que a humanidade já viu, é um gesto de amor, né? O maior gesto de amor que a humanidade já viu. Se não fosse isso, a gente ia ir todo para o inferno. Essa é a verdade. Ia todo mundo virar churrasquinho lá no inferno. Então, é um ato muito grandioso que Deus faz conosco, né? E é um privilégio. Veja como um privilégio. Porque é algo que não é para todos. Então, é privilégio. Então, o povo da nova aliança é um só povo, um só corpo, a igreja. Somos unidos pelo sangue de Jesus e juntos podemos participar do batismo e da ceia. Esses dois são os símbolos da nova aliança que Jesus estabeleceu em memória dele. Então, a partir do momento da morte de Cristo, já não existe mais a distinção de vários povos. Somos agora um único povo, aquele povo eleito, segundo os méritos de Cristo, e fazem parte de uma única igreja, e assim participamos dos sacramentos, que são só 2, tá? Batismo e ceia. Batismo como símbolo da aliança que você faz parte, e a ceia como a parte da memória daquilo que Cristo fez por você. Alguma coisa a acrescentar, Cláudio, nesse sentido? Aí vem eu vou fazer um apelo, presbiteriano faz apelo. Mas aí faça uma reflexão. Eu não sei qual que é a sua idade, eu sei que você está assistindo nossa classe, ela vai dos 12 até os 18, e você já parou para pensar sobre essas coisas? Você já parou para refletir sobre qual é o momento de se posicionar? Porque às vezes a gente deixa levar as coisas, e daqui a pouco você está na maioridade, daqui a pouco você está fazendo uma faculdade, mas você não se posicionou. Então aproveite o momento, esse momento de reflexão, e pense: será que é o momento de você procurar um presbítero da igreja, procurar uns pastores da igreja e falar: olha, eu quero ser membro, eu quero entender mais um pouco dessas coisas, eu quero fazer parte desse privilégio que é tomar a ceia, poder me batizar, se porventura você foi batizado na sua infância, poder fazer a sua pública profissão de fé. É um momento de avaliar essas coisas. Quando você faz isso, você não deixa de ser adolescente, mas você se posiciona. E isso é muito importante. Bom, Deixa eu só. Fica. Você falou que não era para. Estava tudo bem, Cláudio, é porque eu estava procurando o texto, né? Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que fala assim do Senhor, né? Essa questão da nova aliança que é tão importante. Também está em 1 Coríntios 11, de 23 a 25, mas eu vou usar o texto dos Evangelhos. E tomando um pão, tendo dado graça, quando reuniu os seus discípulos, né? Ali naquela mesa tão importante, né? E por que nós temos isso, né? Como sacramento, né? A ceia do Senhor e tudo mais. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então é tudo do seu povo, né? A aliança que ele fez conosco, né? E daí fez uma promessa: e serei convosco nos céus.
né? Então é algo tão... Você vê, da mesma forma que a coisa é tão simples, né? Que ali foi um momento de comunhão com né? É Deus, gente, é Deus. Deus homem, né? Jesus encarnado, com os seus discípulos ali, compartilhando pão e falando assim, olha, esse é o meu corpo, que eu estou oferecendo, esse é o meu sangue. Gente, é algo assim que a gente às vezes faz, né? Os que fazem sua pública profissão de fé, tem consciência do que realmente é ter uma vida com o Senhor, mas, né? Na igreja e tudo mais, ter compromisso, mas mesmo aqueles que estão querendo entender um pouco isso, né? Tudo isso que nós estamos falando realmente para ter família, é aliança, é amizade, é comunhão, é estar com Cristo, estar com Deus. Então é algo para a gente, de uma maneira tão singela, tão simples, né? E tão grandioso ao mesmo tempo. Exatamente, e o trazer à memória, né? Sempre deixar vivo isso nas nossas mentes e corações, né? Cristo morreu, deu seu corpo, seu sangue por nós. Eu lembro que o pastor Nelson, uma vez, uma pregação, ele exemplificou que o pessoal mais antigo, né? Às vezes até nós, às vezes pode ser que você pratique isso, mas o pessoal mais antigo tinha o costume assim, de não faltar na igreja, mas se porventura faltasse, o único domingo que ele não faltaria seria o domingo de ceia. E engraçado que os domingos de ceia são os domingos mais cheios da igreja, né? Por quê? Porque é um momento de você trazer à memória, né? Não existe nada místico em volta disso, é importante lembrar, né? O domingo de ceia, você, às vezes o pessoal fala, vamos tomar ceia, ficar 3 meses sem tomar ceia, por causa da pandemia, e você excomungado do céu. Não existe isso, tá? A gente faz uma prática mensal por uma questão de trazer à memória mesmo. Mas é um momento de reflexão, né? De lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Deus planejou e executou por meio de Cristo, né? Bom, vamos lá para o pit stop, chegando no final da nossa aula. Se você crê em Jesus de todo o coração, reconhece que é pecador e somente por Ele você tem acesso ao Pai, se você ama o Senhor e demonstra isso obedecendo a sua palavra e tem o Espírito Santo, você é membro da nova aliança. Isso é uma realidade na sua vida? Pare e pensa. Tem acesso ao Pai, você obedece a palavra, você tem evidências disso. Isso é real na sua vida ou é só porque sua mãe e seu pai mandam? É para refletir, não é para me responder, não é para mandar WhatsApp para a gente. Reflete, é para a sua vida. E é tão particular isso. Sim, não tem como a gente medir. Não tem nenhum aparelhinho na igreja que vai medir e que vai sair um resultado, tá bom? Chegada. A função da aliança de estabelecer um relacionamento entre Deus e o seu povo não mudou, mas foi ampliada e, como prometido a Abraão, se estendeu a nós. Temos o privilégio de participar da aliança e desfrutar das suas promessas. Então nós vemos a aliança, ela foi ampliada, foi prometida para Abraão e foi feita para o povo, e do povo se estendeu até nós, né? Então nós entendemos isso, nós temos que desfrutar, né? Nós temos o privilégio de participar e desfrutar de todas essas promessas que Deus fez para o seu povo. Isso é muito importante. Eu sempre uso um exemplo que eu acho legal, por exemplo, se você, digamos, vamos supor que um casal que tem 1 ou 2 filhos biológicos, né? E porventura ele adota um 3º filho. Aquela criança, por mais que ela tenha sido adotada, ela passa a ser família daquela família que adotou. E legalmente, se porventura amanhã for vier a ter herança, essa criança que foi adotada, ela tem parte dessa herança, na mesma proporção que os seus irmãos biológicos, né? Os filhos biológicos. Então, com Deus, é basicamente o que acontece com a gente. Nós somos como filhos adotivos de Deus e fazemos parte de toda essa aliança e dessa herança, né? A gente tem que desfrutar mesmo disso. Desfrutar com alegria, com muita sabedoria, não pensar que é um fardo, que é um peso, mas ter tudo isso gravado no nosso coração e na nossa mente, né? Quer falar alguma coisa, Cláudia? Vamos lá? Superação.
Você já fez sua pública profissão de fé? Ó, falamos aí, né? Se você não fez, reflita sobre o motivo e planeje dar esse passo. Se você já fez, encoraje seus amigos a seguir seu exemplo. É importante, né? Fazer a pública profissão de fé, pensar nisso. Nós já falamos aí alguma coisinha, né? Então assista, aí no para você tá assim, assista esse vídeo, Aliança, Bible Projeto e tal. Não se esqueça de ativar a legenda em português. Esse para você, eu vou pedir para o nosso editor, que vai editar o vídeo, colocar lá no YouTube, que nem ele fez da outra vez, pôr o link lá embaixo direitinho. Não, é que a gente tem um sistema de produção, pós-produção, pós-pandemia. Exatamente, tem tudo. O pessoal, uma equipe técnica especializada no assunto. Ele pediu para o nosso editor pôr lá no YouTube o link desse Bible Project. Mas se não der tempo, você pegue seu computador e digite exatamente o que está aqui. Ainda existe, não é só os links prontos, né? Você consegue digitar. Ainda existe um teclado aqui que você consegue digitar. Né? A gente está chegando no momento que eu falo com o celular e ele digita sozinho, né? Você fala com ele. Eu converso com ele. Pois é, e o celular responde. Esse que é o pior. Esse é o pior, ele responde a gente. Mas, meu irmão, que Deus te abençoe. Que você possa sair daqui você possa, né, depois dessa aula, ter em mente o que é aliança na sua vida, o que é essa nova aliança nas nossas vidas, tá bom? Ora. Ora, vamos orar. Não posso orar? Você quer orar? Pode? Tem aqui. Pode. Tá, depois eu tenho um recadinho pra dar, mas depois... Aí você me lembrou que eu também tenho recado, é verdade. Então todos têm que recado. Todos têm recados. Menos eu. Tudo bem. Tá. Eu posso orar? Pode orar. Vamos lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe os professores dessa aula, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda também os alunos, nos dá sabedoria para entender esse assunto que foi pregado aqui hoje, Senhor. Perdoe nossos pecados, nos livre das pessoas maus. E em nome de Jesus, amém. 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 Posso mostrar um recadinho? Pode. É um recado muito curto, muito breve. E se você já fez esse recado, não tem problema, pode fazer de novo, porque nesse vídeo você vai ter que fazer. Deixa eu ver o recado aqui, meu filho. Ó, eu não sei se está focando, a sua mamita vai olhar aí, ó, mas Vai ó, pra frente aqui. se você puder olhar isso aqui, ó, e puder obedecer, eu ficaria muito feliz. Deixa o like, se inscreve no canal. Agora o Alan tem outro recado. Gente, lembrando aqui, né? A gente não esqueceu dos desenhos das aulas, a gente vai passar recolhendo em breve, tá bom? A gente vai ver, eu sei que a Nicole fez alguns desenhos, a gente não esqueceu de você, Nicole. A gente vai, em algum momento oportuno, recolher eles e vai pôr aqui, vai expor na nossa classe. E aí eu gostaria de dar uma sugestão para vocês. A nossa classe, vocês conhecem, é aquela que fica lá nos fundos. Então, se você tiver alguma ideia para aquela classe, o que deixaria aquela classe mais legal, mais atrativa, uma pintura, um desenho, o que você acha que ficaria mais legal para ter naquela classe? Nós temos alguns designers no interior. A gente tem gente que faz qualquer coisa aqui na igreja. Quem a gente vai descobrir? A pandemia revelou talentos. Talentos escondidos, eles Só não apareceram. vamos quebrar a parede, porque se a gente quebrar a parede vai cair. Exatamente. Né? E nada muito caro. Mas Mas não vem também falar que é poltrona de couro que a gente não tem na nossa casa. Mas você veja aí o que você fala, pô, eu acho que ficaria legal assim, o pessoal que desenha, que gosta, dê ideias. Se Deus permitir, quem sabe depois dessa pandemia a gente tem uma grata surpresa, né? logo, hein, gente? Porque as coisas estão Aproveitem enquanto o momento é oportuno. Estamos na reforma. Exatamente. Reformando, né? Revista, revista, tem aqui um ponto tá falando ali. Revista, você já pegou sua revista? A revista nova, aliás. Já pegou a revista nova? Se já tiver pego, legal. Se não pegou, procure o pessoal da superintendência, é isso? Procure o pessoal da superintendência, retire sua revista nova, porque falta uma horinha para acabar. Nós vamos falar sobre o reino, né? Exatamente. E aí nós precisamos que você esteja com a revista nova, tá bom? E da pintura é isso aí, aproveita que o momento é oportuno. Agora, nós estamos em reforma. Exatamente, então aproveita o momento.
Meu querido, que Deus te abençoe mais uma vez. Fica com Deus. Tchau.